Oi, gente, eu sou Mari Medeiros e hoje a gente vai ver as informações que tem no inquérito referentes ao cabelo, a meia e as ferramentas encontradas próximo ao corpo da Vitória, tá? Vamos ver também o depoimento do seu Mauro, que é o padrasto de Michael, e a audiência de instrução de José Cícero, funcionário do seu Mauro, tá? Trabalhava com ele lá cuidando dos porcos. Então, gente, o corpo da Vitória foi encontrado por aqui ó, cadáver, vocês estão conseguindo ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, aqui foi encontrado o cadáver da Vitória, certo? E aqui a pá e a enxada. A meia e o cabelo estavam em algum lugar aqui também perto, certo? Não está marcado aqui nessa imagem, essa imagem é do inquérito. Então eles foram encontrados todos aqui próximo ao corpo da Vitória, tá? Aqui em amarelo é o percurso identificado entre a via e local do encontro do cadáver e posição em que a pá e a enxada foram encontrados. Os pontos mostrados foram colhidos utilizando o receptor de sinais de satélites de navegação do sistema conhecido como GPS, utilizando o elipsoide de referência. A imagem foi obtida do sistema de imageamento denominado Google Earth. Então, essas aqui foram as ferramentas encontradas, tá? E aqui, o encontro do cabelo e par de meias, marcados pelas placas 1 e 2. Aqui tem o cabelo e aqui tem a meia. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, tá vendo aqui essa marquinha rosa? Aqui é a meia, tá? E aqui o cabelo. E aqui a perícia do local, tá? Da pá e da enxada. Dando continuidade às diligências de buscas na região no dia 11 de março de 2025, às 4h40 da tarde, a equipe de perícias criminalistas de Franco da Rocha, composta pelos peritos criminais tal e tal, retornou ao local sendo informada pela GCM de Cajamar de que nas cercanias do local de encontro do cadáver havia sido encontrado materiais suspeitos. O referido local estava preservado por guardas civis metropolitanos de Cajamar e investigadores do DP de Cajamar. Após a passagem pelos cabos de aço, seguindo à direita, havia uma trilha com aproximadamente 7 metros de extensão que levava a um arbusto onde, em meio à vegetação, foram encontrados os objetos descritos. A seguir, imagens 5 e fotografias. Uma pá com cabo de 630 mm de comprimento, lâmina contendo 250 mm de comprimento. A referida pá possuía um cabo com pegada em D e apresentava sinais de desgastes. Da lâmina e do cabo da pá foi coletada amostra para realização de exame para constatação de presença de sangue humano, utilizando-se o produto Feca-Cult, o qual apresentou o resultado não detectado, tá? Então, não detectado para sangue humano na pá. Foram coletadas 2 amostras de esfregaços por meio de suave a partir do cabo, os quais foram acondicionados, embalados e lacrados sob o número tal e encaminhados para o Núcleo de Biologia e Bioquímica para exame de obtenção de perfil genético, tá? Então foram coletados suaves para tentar conseguir o DNA de quem utilizou as ferramentas. Uma enxada apresentando 960 mm, lâmina de 150 mm de altura por 170 mm de largura. A referida peça apresentava sinais de desgaste da lâmina e do cabo da enxada. Foi coletada amostra para realização de exame para constatação da presença de sangue humano, utilizando o produto Feca-Cult, o qual apresentou o resultado não detectado. Mais uma vez, tá? Não detectado para sangue humano na enxada. Foram coletadas amostras por esfregaços realizados com 3 suaves a partir do cabo, os quais foram acondicionados, embalados, lacrados e encaminhados para o Núcleo de Biologia e Bioquímica, para exame de obtenção de perfil genético. Então, também foi coletado o suave para detectar o DNA de quem pegou na enxada, tá? A gente vai ver os resultados aqui embaixo. E aí, então, a gente tem aqui o depoimento do Mauro, que é o padrasto do Michael, tá? No dia 12 de março de 2025,
Comparece Mauro, 57 anos, aposentado, sabendo ler e escrever, declarou que convive em união estável com a senhora Edneide, mãe de Michael, há aproximadamente 9 anos. Há cerca de 15 dias percebeu o desaparecimento de uma enxada e uma venga, espécie de pá, ferramentas que estavam guardadas próximas a um galpão aberto ao lado de sua residência, utilizadas para a limpeza de chiqueiros. No momento não desconfiou de ninguém e, como havia outras ferramentas no local, não se preocupou tanto com o sumiço. Relata que trabalha normalmente com o senhor José Cícero, que também fazia uso dessas ferramentas. Na data de hoje, policiais compareceram na sua residência e solicitaram sua presença nessa unidade policial para a identificação de 2 ferramentas. O declarante pediu ao senhor Cícero que lhe acompanhasse, visto que ele também utilizava tais objetos. Ao chegarem, foram exibidas 2 ferramentas que reconheceu de imediato e sem qualquer dúvida como sendo de sua propriedade, desaparecidas há alguns dias. O senhor José Cícero também as reconheceu prontamente. Ressalta que essas ferramentas ficavam disponíveis no galpão, sem qualquer tipo de tranca e que não houve sinais de arrombamento. Informa ainda que Michael Antônio residia a poucos metros de sua casa, mas que no dia 1º de março mudou-se para um local mais distante, pois o proprietário da residência anterior precisava reformá-la. Relata que Michael eventualmente retirava ferramentas de propriedade do declarante para usá-las, inclusive as que estavam no galpão, e posteriormente restituía, não avisando quanto à retirada. Com relação a Michael, informa que o considera uma pessoa trabalhadora sem qualquer comportamento que possa gerar suspeitas. Contudo, não tem muito contato com ele, pois reside em outra casa. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, nada mais havendo a tratar ou relatar, determinou a autoridade o encerramento do presente termo, que após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim, escrivão de polícia, que parcialmente o digitei. Então, gente, esse foi o depoimento do padrasto de Michael, tá? Foi até a delegacia para reconhecer as ferramentas. O depoimento dele foi no dia 12 e as ferramentas estavam sumidas há cerca de 15 dias. Vamos ver aqui que dia seria esse. 12 de março, 15 dias antes daria no dia 26. 15 dias antes do dia 12, gente, olhando aqui no calendário, dá exatamente o dia 26 de fevereiro, a quarta-feira, o dia que a Vitória desapareceu, tá? Vamos ver agora, então, o depoimento de José Cícero, funcionário que trabalhava lá com o seu Mauro. Também no dia 12 de março, comparece José Cícero, 46 anos, sabendo ler e escrever, declarou que trabalha juntamente com o senhor Mauro, auxiliando-o na criação de porcos, especificamente na limpeza dos chiqueiros. Esclarece que há cerca de 15 dias perceberam o desaparecimento de uma enxada e de uma venga, espécie de pá. No momento, não se preocuparam tanto, pois havia outras ferramentas disponíveis no local. Na data de hoje, policiais civis compareceram à residência do seu Mauro e questionaram sobre 2 ferramentas. Após serem informados sobre o desaparecimento, solicitaram que os acompanhassem até esta unidade policial. Diante da situação e por também utilizar as ferramentas, prontificou-se a acompanhá-los. Já nessa especializada, foram exibidas 2 ferramentas que reconheceu de imediato como sendo de propriedade do senhor Mauro, e as mesmas que haviam desaparecido há 15 dias. O senhor Mauro também reconheceu as ferramentas, ressaltando que o galpão onde as ferramentas são guardadas é aberto e não possui trancas, e que na ocasião do desaparecimento não desconfiou de ninguém. Esclarece ainda que Michael, enteado de Mauro, em outras oportunidades já pegou ferramentas do local para utilizá-las, sem avisar ninguém, mas sempre posteriormente as devolvia. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, nada mais havendo a tratar ou relatar, determinou a autoridade o encerramento do presente termo, que após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim, escrivão de polícia, que parcialmente o digitei. Gente, então aqui
o depoimento dos dois bate, né? Do José Cícero e do seu Mauro. Os dois se referem ao desaparecimento da pá e da enxada. 15 dias, cerca de 15 dias, né? Que daria aí 26 de fevereiro. E todos os dois falam que Michael tinha o costume de pegar as ferramentas sem aviso, mas que ele sempre a devolvia. Então a minha pergunta aqui é o seguinte, eu quero saber o que vocês acham. Se Michael tinha esse hábito de pegar as ferramentas e devolver, e o objetivo dele era ocultar a Vitória e não ser descoberto pelo crime que ele cometeu, por que ele jogaria essas ferramentas lá ao invés de trazê-las de volta? Porque as ferramentas estavam próximas do corpo. Quem achasse o corpo ia achar a ferramenta, consequentemente, ia achar também o quê? O DNA do Michael nessas ferramentas. Faz sentido para vocês? Me respondam aqui nos comentários. Só que, gente, foi encontrado DNA? Foi encontrado digital nessas ferramentas? Da pessoa aqui. Essas ferramentas nesse local, fica bem claro para a gente que era uma tentativa de ocultação do corpo da Vitória, né? Vocês concordam comigo? A gente vai ver o resultado já já. Vamos agora para o depoimento do José Cícero na audiência de instrução, tá? Senhor José, boa noite. Boa noite. Difícil de encontrar o seu nome. Mas como? Né? Eu tá trabalhando, mas acho, né? Achamos. Bom, senhor José, então, a gente nessa audiência trata de alguns fatos que são atribuídos ao senhor Michael Antônio Salles dos Santos em relação à Vitória Regina Souza. O senhor foi indicado como testemunha de acusação e de defesa, depois o Ministério Público desistiu da sua etílica. Então, o senhor agora é só testemunha de defesa, tá? O senhor trabalhava com o pai dele, é isso? Isso. Mas não tem Não, grau pai não, é padrasto dele. padrasto, mas não tem nenhuma relação de parentesco com ele, nem Não. com ela, né? Tá bom. Então, senhor José, o senhor vai ser ouvido como testemunha, nessa condição tem obrigação de dizer a verdade, tudo bem? Uhum. Então, doutores têm a palavra, podem fazer a pergunta ao senhor José. Obrigado, excelência. Boa noite, José Cícero, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O local em que as ferramentas ficavam era de fácil acesso? Como é que é? Não entendi. As ferramentas que foram encontradas. A ferramenta é que eu trabalhava com ela. Aí nesse Sim. dia, um dia para quando eu fui limpar o chiqueiro, Aham. depois os poucos, aí o meu patrão lá, o velho, que trabalha com ele, aí ele falou, cadê a Vanga? Eu digo, botei aqui, você vou deixar no canto lá, entendeu? Aí, de lá para cá, essa Vanga sumiu e o Xadão. Aí vieram encontrar lá no Franco da Rocha. Certo. Aí eu fui mais meu patrão, lá chegar para conhecer a ferramenta, né? Aí cheguei lá, eu conheci, era essa ferramenta mesmo. Certo. E o local que essas ferramentas ficavam era de fácil acesso ou não? Qualquer um podia Não. entrar lá e pegar? Não, Ficava trancada? Tava no tipo do chiqueiro lá, encostada lá no chiqueiro. Tá. E esse lugar é trancado por cadeado, alguma coisa? Não, ficava fora assim, porque não entrava ninguém lá, né? Ninguém entrava, ele morava vizinho também, já morava perto, né? Aí não entrava ninguém, aí quando foi nesse dia, sumiu. Aí o meu pai não queria até culpar eu, né? Eu disse, não, vamos ter aqui todo dia, eu pegar aqui a ferramenta, aí foi bater lá no Campinas, lá, esse negócio do áudio lá, o filho dele viu também, aí disse, pai, a ferramenta que sumiu apareceu lá no Franco da Rocha. Aí o filho dele viu, aí então, aí o PM lá, o Dão, perguntou, foi lá na casa do velho lá, que eu tava lá com o velho, aí perguntou se eu conhecia a ferramenta, eu disse, conheço, essa foi a ferramenta mesmo aí. Aí foram lá, depois do almoço, eu fui lavar o chiqueiro lá, aí fui limpar o chiqueiro, aí depois que nós chegamos, a viatura lá e levou nós lá para depor na Franco da Rocha. Certo. E nenhum desses acessos era trancado lá, qualquer pessoa pode chegar e entrar. Isso. O senhor, quando Então, gente, a gente vê aqui que o galpão ficava aberto, qualquer pessoa poderia entrar. Uma propriedade que tem um chiqueiro, uma zona rural ali, é de se esperar que nesses locais, né, num galpão como esse, tenha ferramentas. Quem garante que foi Michael que pegou essas ferramentas? Qualquer pessoa que morasse ali, que conhecesse a propriedade, saberia que essas ferramentas estão disponíveis, né? Vocês concordam comigo? quando fez o reconhecimento dos objetos, chegou a descrever para os policiais as ferramentas que tinham sumido? Não, mesmo não, foi que o PM lá, o
o Dão me perguntou, né, se eu conhecia essa ferramenta, tal, eu digo, sumiu daqui e tal, e tudo mais. Aí o filho dele abriu um lado lá em Campinas, aí ele disse, pai, a ferramenta é essa daqui, que sumiu? Aí nós fomos para o da Rocha, vinha pegar nós para o da Rocha, chegou lá, eu conheci a ferramenta. E era isso aqui. Mas antes de o senhor fazer o reconhecimento, eles mostraram para o senhor a ferramenta? O senhor chegou a descrever alguma coisa antes ou eles mostraram primeiro e depois o senhor falou que era aquela? Não, não. Eu falei que era a ferramenta porque eu conheci, que estava até melhor de cocô ali dos corpos. Certo, eles mostraram uma foto para o senhor antes. Uhum. Certo. Só um minuto. Quando o senhor reconheceu essas ferramentas, o policial ou o delegado só exibiu essas duas ferramentas ou eles mostraram outras? Não, só essa de mim, foi o enxadão e a vanga. Tá, certo. Gente, para quem não está entendendo as perguntas aqui que o advogado está fazendo, é o seguinte: normalmente, quando uma pessoa vai reconhecer, seja um suspeito ou seja um objeto, numa investigação policial, ele perguntou se foi mostrado para ele somente a pá e a enxada encontradas no local. O correto seria colocar essa pá e essa enxada junto com várias outras pás e enxadas, certo? Para que ele apontasse, sem dizer a ele qual é a que foi encontrada, para ver se eles dois, tanto o seu Mauro quanto o José Cícero, iam apontar exatamente para a ferramenta que estava no local da desova, do corpo da Vitória. Normalmente é assim que se faz, tá? Então, na hora que o advogado Vitor aqui pergunta se só foi apresentado para eles essas duas ferramentas, ele responde que sim. Ou seja, não tinha outras pás e outras enxadas para eles compararem. Então, quando você mostra uma única pá e enxada, a pessoa obviamente vai dizer que sim, que é essa. Agora, se tem várias, aí a pessoa vai ter que olhar, vai ter que analisar e vai dizer, não, peraí, a que sumiu foi essa aqui. E aí, será que essa que sumiu é exatamente a que foi encontrada lá perto do corpo da Vitória? Então, assim, aqui a gente tem mais uma vez como é que eu posso dizer? Um protocolo, digamos assim, que não foi seguido à risca, né? Uma outra coisa que o advogado vai perguntar, já já eu explico a vocês. O senhor tem algo que desabone a conduta do Maicon? Alguma coisa ruim que o senhor saiba dele? Se eu não era muito convivente com ele, eu conhecia ele desde criança, né, pequeno, o pai dele, a mãe dele eu conhecia, entendeu? Sim. Mas eu não tinha muita amizade com ele não, tudo mais não, que ele cresceu de repente também, né, eu morava num lugar e morava em outro, né? Aí foi quando eu fui trabalhar com o padrasto dele, aí eu sempre ficava lá, sempre ia lá e tudo mais, pegava a ferramenta do velho também para ajudar a moto dele, tudo mais e tal. Aí aconteceu isso aí. O senhor sabe dizer se foi o Maicon mesmo que pegou essas ferramentas? Não teve outro, né? Não tem dúvida. Certo. O senhor fez o reconhecimento juntamente com o seu Mauro ou foi em salas separadas? Como que aconteceu a dinâmica lá? De que eu não ouvi direito? O senhor fez o reconhecimento juntamente com o seu Mauro, certo? Isso. Ele estava na mesma sala que o senhor? Foi em sala separada? Como que foi lá? Não, foi na mesma sala que eu estava com ele lá. Essa é a pergunta que eu queria chegar também, gente. Quando vão duas pessoas, duas testemunhas reconhecer um objeto, esse reconhecimento tem que ser feito de forma separada, tá? Em salas separadas. Como eu falei, várias pás, várias enxadas. O José Cícero ia apontar para qual ele acredita que é a da propriedade. Em outra sala, o senhor Mauro ia passar pelo mesmo processo de reconhecimento. Ia ver se os dois apontariam para a mesma pá e enxada, ia ver se essa pá e enxada são exatamente a que estava no local do corpo da Vitória. O procedimento não foi feito dessa forma, tá? Foi apresentada uma única pá, uma única enxada e os dois estavam juntos na mesma sala. Então, assim, fica fácil de responder, né, gente? Isso é uma coisa que é até do inconsciente, sabe? Sumiu uma pá e uma enxada na minha casa. Eu chego na delegacia, ele me apresenta uma pá e uma enxada, só uma de cada. Na hora que eu olho, automaticamente o meu inconsciente vai olhar para aquilo e vai dizer: provavelmente são essas duas aqui que sumiram lá de casa. Estão entendendo? Por isso que tem que colocar outras opções, para que o apontamento seja correto e confiável.
Na mesma sala. Tá bom, Isso. então. Obrigado. Só isso, excelência. Doutor, não? Ok, senhor José, somente isso. Agradeço a participação do senhor, tá? Então, uma boa noite. Deixa eu falar pra você, como é que é pra mim ir embora agora? Eu tô sem dinheiro, dá pra sair, eu tenho que ir em Jundiaí amanhã. Onde o senhor mora? Morar no Condor. O que buscou o senhor? Eu acho que vamos ver se agora vai levar o Pedro Richard, eles vão levar o Pedro Richard, que eles levam o São José também. Não tem coisa. Aí você pode guardar lá fora, a gente já vai ver isso aí. Tá bom, tá bom? Obrigado. Senhor José. Certo, vamos para o que interessa agora. Dos resultados dos exames laboratoriais. As análises das amostras coletadas dos fios de cabelo e das meias e da embalagem plástica. Lembra que tinha uma embalagem plástica de fertilizante lá? Acho que era fertilizante lá perto do corpo da Vitória também. Então, cabelo, meia, embalagem plástica foram relatadas em laudo pericial número tal, cujos resultados foram insatisfatórios para obtenção de perfil genético, ou seja, não foi possível identificar o DNA das pessoas que jogaram esses materiais lá, tá? Não tinha DNA no fio de cabelo, não tinha DNA na meia e não tinha DNA na embalagem plástica. Mesmo com a coleta de vários suaves, que eu mostrei para vocês lá em cima, tá? Vários suaves foram coletados, mas não temos DNA. As análises das amostras coletadas da pá e da enxada foram relatadas em laudo pericial número tal, tendo resultados também insatisfatórios para obtenção de perfil genético. Então, gente, assim, o que a gente vê aqui no caso Vitória é que tudo foi periciado e nada foi encontrado. Não tem DNA na pá, não tem DNA na enxada, não tem DNA no fio de cabelo, na meia, na embalagem plástica, não tem DNA em nada. Não tem DNA, gente, nem na blusa da Vitória, tem o DNA da Vitória. Na blusa da Vitória não tem o DNA da Vitória. Então, gente, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo nessa investigação? Tudo muito estranho, né, gente? Não consegui achar DNA em nada, não achar digital em nada, nenhum objeto. Enfim, né? Estou aqui trazendo para vocês as informações conforme constam no inquérito, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal e muito obrigada por assistir.